Muito bem, gente. Estamos aqui em uma das unidades do Santuário São Judas Tadeu. Me enviaram algumas perguntas, vou responder as que for possível. Veja bem, uma situação envolvendo comparação entre um método de tratamento e outro método de tratamento. Muitas pessoas questionam por que, por exemplo, o meu irmão estava tendo muitos pesadelos e sofrendo muitos acidentes inexplicáveis, e nós levamos num centro espírita, e lá ele passou por uma triagem. Nessa triagem falaram que ele tinha que fazer um tratamento de desobsessão. Aí nós chegávamos um pouco mais cedo, no dia marcado, assistíamos uma palestra, tomávamos um copo com uma água que ele chamava de magnetizada, e depois aplicava um passe na gente numa salinha. Tá. E meu irmão foi melhorando, dentro de 2 meses e meio, meu irmão foi melhorando, e não pediam para fazer banho de erva, e nem acender vela, nem queimar pólvora, nem fazer defumação em casa. E as coisas melhoraram. Ensinaram a gente a fazer o evangelho no lar, e a gente fazia uma vez por semana. Ok. Por que então, essa mesma pessoa diz, por que então tem lugar que a gente vai e pede um monte de coisa? Veja bem, muito provavelmente o caso do irmão desta mulher era um caso de obsessão. Um caso de obsessão que, independente do nível, se era simples, se era uma obsessão mais subjugativa, enfim, seja como fosse, era um caso de obsessão por afinidade vibracional ou por alguma questão de vidas passadas, algum débito. Ele atraiu determinada circunstância espiritual que estava levando ele a passar por aquelas situações difíceis. Ele passou a frequentar a casa, a partir do aprendizado das palestras ele mudou o modo de ver a vida. Porque uma das formas de sair dos problemas que você está, saída da situação difícil que você se encontra, é mudando a faixa de pensamento que te colocou nessa situação. Então, assistindo as palestras direitinho, mudando o modo de ver a vida, de pensar, você muda sua faixa de pensamento, consequentemente a sua vibração, e você atrai outras circunstâncias e outros espíritos e até outros encarnados para a sua vida, para te ajudar. Então, só nas palestras ali já ajudou bastante. Aí teve o passe, que ajudava a fazer uma limpeza energética. E os passes também se estendiam aos antepassados e ancestrais, sempre assim. Se estendiam também aos obsessores. E, consequentemente, eles foram localizados, identificados. E os benfeitores os levaram para um tratamento e eles aceitaram. E aí o irmão dela ficou bom. Porque ali o tratamento foi à base de instrução e vibrações. Se fosse um trabalho de magia negra, feito contra o irmão dessa moça, vamos supor que tivessem pego aí o nome dele e colocado numa frigideira junto com tripa de qualquer animal, cabeça de peixe, cebola picada, alho, azeite de dendê, pimenta de todas as naturezas, refogassem isso, fizessem uma farofada ou uma polenta e levassem num alguidar ou num pote, enfim, num recipiente até um cemitério, e despachassem lá juntamente com bebidas e outros itens interessantes aos espíritos que fizessem essa encomenda. Você pode ter certeza plena e absoluta que o irmão dela não estaria livre ainda, somente com as palestras e com os passes, tá? Iria precisar de algo mais. O que iria acontecer ali, os obsessores talvez fossem recolhidos, mesmo assim, se fosse um caso de obsessão por magia negra. No caso era uma obsessão que ele atraiu ou por questão kármica ou por questão vibratória. Agora, se fosse uma coisa mandada,
obsessão feita por motivo de magia, a espiritualidade precisa ir até o ponto de força onde foi ativado aquilo e desfazer lá no ponto de força, vai acionar registros akáshicos, uma série de coisas. Sendo assim, nem que seja uma vela que se quer, nem que seja uma velinha branca, vai ter que ser acesa. Não tem como. Tá? Ou, sei lá, e tomar um banho de mar, orientado pela espiritualidade num determinado dia. Eu conheço casas que não trabalham com vela, nem com defumador, mas indica a pessoa ir para determinados lugares. Olha, você precisa ir até um bosque, caminhar lá por meia hora, lá você vai rezar o salmo tal. Conheço casa que trabalha assim. Conheci uma casa que pedia para as pessoas irem até um bosque, ou até uma praia, ou bem próximo a uma cachoeira, e lá rezar uma quantidade de salmos. Era combinado com o espírito. Você consegue ir até o mar, dia tal? Aí a pessoa falava, consigo, vou fazer um esforço para ir. Tá bom, estaremos te esperando lá. Chegando lá você vai rezar e vai chamar por nós. A pessoa ia fazer oração lá na beira da praia, ou na cachoeira, ou andando num bosque ou numa mata, e ficava livre do problema. Por quê? Porque a espiritualidade trabalhava daquela forma. Aquela egrégora de espírito trabalhava daquela forma. Mas geralmente pede-se nem que seja um banho, uma vela. Por quê? Porque é de tamanha densidade a carga energética que foi feita contra aquela pessoa. E essa tamanha densidade precisa de um fator desagregador. Esse fator desagregador é o quê? É pólvora, é banho de erva, é defumação, vela. Não tem como fugir disso. Agora, se o seu caso for um pouco mais brando, embora te judie bastante, claro que você vai tratar com um método também brando. Em nenhum momento eu estou desfazendo o trabalho da casa espírita não, viu? Só estou dizendo que há metodologias que são mais eficazes quando o mal também é maior. Então, no caso da casa espírita, eles iam recolher os obsessores, iam fazer uma limpeza nele, iam proporcionar uma mudança vibracional, mas o trabalho não seria desfeito. O ponto de força continuaria ativado. O ponto de força continuando ativado, qualquer outro espírito que passar lá, ele acessa aquele ponto de força, ele conecta a intenção dele àquele ponto de força, ele passa a se alimentar daquele ponto de força e ele vai atacar a pessoa, porque ele só consegue se alimentar daquele ponto de força se ele atacar as pessoas que foram ativadas para serem atacadas a partir daquela magia. Não importa se a magia já foi destruída. Às vezes o local onde a magia foi feita não tem mais nada. Não tem mais a oferenda, não tem mais, já quebraram as garrafas de pinga, já quebraram tudo, não tem mais nada. Mas o ponto de força, a energia está lá. Entendeu? E só espíritos especializados no assunto conseguem ir até lá e desmanchar. E eles vão precisar de elementos físicos associados às vibrações dos médios e às vibrações do paciente, digamos assim, para conseguir demandar, é um trabalho de demandar o ponto de força. É assim que funciona. Agora, as casas que trabalham com vibrações, as casas que trabalham com vibrações não acende vela, não acende incenso, não acende nada. Os espíritos que ali trabalham, eles geralmente misturam o bioplasma da natureza que eles trazem junto com o ectoplasma de quem trabalha ali. E eles usam pela força do pensamento, pela fé e pela intenção esses recursos em favor dos pacientes que ali frequentam. Consegue, mas daria para desmanchar um ponto de força com essa? Daria. Em alguns casos eles até desmancham. Não estou dizendo que ninguém fica livre de feitiçaria em casa espírita. Não estou dizendo isso. Não. Pode até desmanchar, mas o desgaste vai ser muito maior. Eles vão precisar de uma quantidade muito grande desses fluidos que poderia estar sendo usado muitas vezes num trabalho de cura para ajudar a curar 200, 300 pessoas. Por que eles iam desperdiçar uma quantidade de ectoplasma e bioplasma
para desmanchar um trabalho contra uma pessoa, sendo que aquela quantidade, aquele material daria para fazer um trabalho de cura de centenas de pessoas, aquela mesma quantidade de energia. Não seria melhor então o uso da vela e de outros recursos para poupar e dos banhos, para poupar toda essa quantidade de recursos que poderia ser usado para outra finalidade? E pode ter certeza que se você for num lugar, igual essa mulher que levou o irmão dela, nesse lugar que não acendia vela, era tudo na base da palestra, do passe, do Evangelho no Lar, ótimo. Pode ter certeza que os espíritos que ajudaram o irmão dela recorreram a outras entidades que usam esses elementos retirados de velas, retirados de trabalhos diversos, porque eles recorrem a outras falanges também. Por exemplo, o André Luiz estivesse ali recebendo o irmão dela como paciente, o espírito André Luiz estivesse lá tratando o irmão dela na casa espírita que ela levou o irmão dela, e ele visse que o trabalho era brabo, com certeza, com a humildade que ele tem, com a sabedoria que ele tem, com o conhecimento que ele tem, ele recorreria aos pretos velhos. Com certeza ele iria lá na vovó Maria Conga, na vovó Vera Lúcia, no pai João de Camargo Barros, e ia falar: eu estou com um caso aqui bastante complicado, vou precisar do concurso de vossa boa vontade. E com certeza esses pretos velhos iriam se valer de seus recursos para ajudar a falange do André Luiz. Como tem muitos irmãozinhos que os pretos velhos, os caboclos, recolhem dos vales umbralinos, eles precisam da falange do André Luiz para receber esses espíritos nas colônias que o André Luiz trabalha. Olha, resgatamos esses espíritos. Então a espiritualidade não tem preconceito do lado de lá. Esse preconceito entre umbandistas, kardecistas e outros é mais aqui. Claro que tem uns que levam esse preconceito para o lado de lá, mas com o tempo desmorona. Existe também, do lado espiritual também existe o preconceito por conta do tipo de preconceito que já existia aqui. Mas com o tempo se vê forçado a abrir mão do preconceito e da ignorância. Porque a espiritualidade trabalha de mãos dadas. Nenhum solta a mão do outro para o avanço do trabalho do bem, da saúde, da cura e da libertação. Essa rusguinha que tem aí entre kardecista, candomblecista, catimbozeiro, com umbandista, não deveria existir. Ainda bem que hoje em dia já tem muito catimbozeiro, candomblecista, umbandista e até espíritos que se dão muito bem. Ainda bem. Mas ainda tem aquele pessoalzinho da pureza doutrinária, né? Que são espíritos que nos tempos medievais, muitos deles até saíam queimando pessoas aí em nome da fé que eles professavam na época. Então a dureza de coração ainda continua em alguns. Allan Kardec jamais falaria em pureza doutrinária. A gente tem que ter esse bom senso e entender que respeitar, cada lugar tem seu jeito de trabalhar. Eu não lembro se foi a Marinzec de Carvalho, pessoa muito querida, mas certa vez ela colocou em um dos livros dela, não lembro qual foi. Eu acho que foi o Copos que Anda, o nome do livro, em que ela acabou fazendo um comentário que é um pouco infeliz, criticando um ritual de defumação, dizendo que os espíritos iriam embora muito mais por conta do fator tóxico das ervas da fumaça do que da eficácia mesmo de uma defumação. Eu vejo isso como um gesto bastante complicado. Algumas pessoas interpretaram isso como discriminação e intolerância. Talvez não tenha sido essa a intenção da Marinzec Lúcia de Carvalho. Ela é uma pessoa muito maravilhosa, muito querida. Acho que não foi a intenção, mas foi interpretado por muita gente dessa forma. Muita gente até parou de comprar os livros delas e de ler. Pessoas da Umbanda, de outros segmentos, por conta desses comentários assim, que não se deve ser feito. Se a pessoa não tem um conhecimento profundo sobre aquilo, não comente.
O comentário dela foi bastante complicado. Eu não lembro que livro que foi, mas foi um dos livros dela. Eu fiquei bastante triste quando vi, mas como eu já assisti algumas palestras dela, eu sei que ela não faria isso, aquele comentário por maldade. Então, eu reconsiderei, mas muita gente não reconsiderou não. Bom, gente, então é isso aí. Que Deus abençoe. Continue enviando perguntas para o DDD 11, telefone 965519042. E que dê um like aí no nosso vídeo, divulgue o nosso vídeo, envie ele para outras pessoas e se inscreva em nosso canal, por favor. Nosso canal não é monetizado e ele precisa da sua inscrição para continuar ativo e o YouTube possa continuar divulgando os vídeos para as demais pessoas. Patrocine o nosso trabalho com se inscrevendo em nosso canal. Muito obrigado, muita paz e muita luz e até a próxima oportunidade, se nosso Senhor Jesus Cristo assim nos permitir. Amém.